título da nossa mensagem vem como: as ações de uma pessoa, elas demonstram o seu nível de intimidade com Deus. Hoje de madrugada, quando eu comecei a orar, quando eu comecei a falar com Deus, a única coisa que vinha no meu coração é a respeito de intimidade. E eu acredito, irmão, que é uma das coisas que mais tem faltado para todos, desde o altar até a porta da igreja e fora delas. É a intimidade de se envolver, uma comunhão mais íntima, mais íntegra, mais sincera. Sabe, quando você é íntimo de alguém, só para você entender, quando você é íntimo de alguém, você primeiro não tem receios. Quando você é íntimo de alguém, você não tem vergonha, você faz coisas que, como diz assim, lá fora alguém duvidaria se dissesse assim, ó, fulano fez isso. Não é possível. Não é possível, porque a princípio não é perfil dessa pessoa fazer esse tipo de coisa. Mas na intimidade, o conhecimento, a profundidade, a aproximação entre um e o outro é diferente. Eu costumo dizer que quando uma pessoa ela é íntima da outra, é como se ela fosse até completar as frases do outro, né? Assim acontece com marido e mulher, né? O marido começa a falar alguma coisa, a mulher está tão íntima dele que já sabe de certa forma o que vai ser o término da frase, e ela vai lá e completa. Será que essa intimidade nós temos tido com Deus, irmão? Será que nós temos tido essa intimidade com Deus? Porque infelizmente existem muitas pessoas que têm vergonha de se apresentar a Deus. Tem muita gente que tem dificuldade com várias outras coisas relacionado ao Criador, relacionado ao nosso Deus. Então eu gostaria que hoje realmente você redobrasse a sua atenção e realmente perguntasse a si próprio: qual o meu nível de intimidade com Deus? Eu fiz por questão hoje de trazer o meu celular. Por quê? Porque às vezes a intimidade de uma pessoa com o seu smartphone é muito mais clara do que ela com Deus. É muito mais clara. Se você pegar o meu celular aqui agora e você me perguntar: pastor, eu preciso de tal coisa, eu vou te ensinar aí exatamente aonde você deve ir. Clica nisso, aí vai aparecer isso, clica aquilo, vai aparecer isso, rola para cima, vai estar lá embaixo. Porque a minha familiaridade, a minha intimidade com o meu smartphone me faz conhecê-lo por completo. E a minha falta de conhecimento a respeito do meu telefone me faz entender que existem várias outras funções aqui que eu desconheço. É uma questão de eu passar mais tempo com ele, procurando, pesquisando, entrar na internet, verificar as configurações do aparelho, saber o que ele pode fazer, o que não pode fazer, com o que ele se conecta, com o que ele não se conecta. Irmão de Deus, preste atenção. A intimidade de uma pessoa com smartphone é muito mais clara do que a intimidade dela com Deus. Tanto que hoje a gente encontra pessoas que ainda falam assim: pastor, eu não sei o que Deus quer de mim. Eu sei claramente o que Deus quer para mim. Eu sei claramente, aliás, eu sei claramente o que Deus quer de mim. Agora, o que Deus quer para mim, Ele vai me revelando aos poucos. Agora, a minha intimidade com Deus sabe muito bem o que Ele espera de mim, quais são as expectativas que Ele tem a meu respeito. Você, como cristão que serve a Deus, que anda com, supostamente, são as palavras das pessoas, ama Jesus, anda com Jesus, foi batizado com o Espírito Santo, fala na língua dos anjos, mas até então não sabe o que Deus quer de você. Não sabe o que Deus espera de você, quais são as suas expectativas de Deus. Ô meu irmão, é hora de você realmente voltar atrás e se perguntar: será que de fato, em verdade, eu desenvolvi uma intimidade com Deus? Para eu ainda estar em cima do muro, sem saber qual a decisão tomar, qual escolha a ser feita? Meu irmão, você não tem noção do que é as atitudes de uma pessoa que passa a desenvolver uma intimidade com Deus. Tanto que eu vou ler para você assim, ó. Algumas pessoas, primeiro, já ouviram falar de Deus. Outras dizem que conhecem a quem? Pode continuar, completa, que conhece a quem? A Deus. Mas são poucas as pessoas que podem afirmar que têm intimidade com Deus. Eu posso falar de Deus, irmão, como qualquer outra pessoa. Não tem mistério para falar de Deus não, irmão. Não tem mistério para falar de Deus não. Falar de Deus todo mundo pode, todo mundo tem condições disso. Até uma pessoa que nem mesmo crê em Deus, ela pode ser dotada da capacidade de falar de Deus.
Você pode pegar um ateu, você pode pegar uma pessoa que não acredita na espiritualidade, colocar em uma escola, colocar em uma faculdade ou numa teologia, e ela vai dar um show em nós daquilo que se fala de letra. Porque Deus fez isso no passado, porque Deus faz isso, as escrituras inspiradas dizem isso, as escrituras inspiradas dizem aquilo. Falar de Deus é uma coisa, irmão. Ter intimidade com Deus é outra totalmente diferente. Como também conhecer a Deus é uma coisa, e ter intimidade com Ele, ter parte com Ele é outra coisa. Tem pessoas que podem chegar para nós e falar assim: pastor, eu sei que Deus é poderoso, eu sei que Deus é grande, eu sei que Deus é em extremo, é Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que transforma, mas ainda eu prefiro ficar do lado de cá, sabe? Eu prefiro continuar nos meus deleites, nos meus prazeres, eu escolho ainda o mundo, eu escolho as coisas deste mundo, desta vida. Um dia, quem sabe, eu vou tomar a decisão final e vou servir a Deus. Meu irmão, você não sabe o dia de amanhã. Então não vem com essa história de que talvez um dia você tome a decisão, talvez um dia você vai fazer a escolha, talvez um dia, né, você vai fazer aquilo que Deus chama para fazer, porque pode se perder. Pode se perder. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invoque a Ele enquanto Ele está por perto. É o que a palavra de Deus nos ensina, é o que a palavra de Deus nos orienta. Para a gente entender melhor, ter intimidade com alguém é conhecer essa pessoa mais profundamente, né? Tanto que se você tem intimidade com uma determinada pessoa e alguém vem e te diz alguma coisa a respeito dela, você fala assim: ó, é possível que essa pessoa possa ter feito isso, é possível, eu não estou dizendo que é o perfil dela, então eu duvido, até que me provem do contrário. Então eu não fico com as suas palavras, porque eu conheço a pessoa, eu sou íntima da pessoa. Então, tipo assim, a pessoa é suscetível a erro, pode ser que ela errou mesmo, pode ser que ela falhou em ter feito isso, em ter falado isso, em ter tido essa atitude, mas pelo que eu conheço na intimidade, não é perfil dela. Até que me provem do contrário, eu prefiro ficar da intimidade que eu tenho com ela. Então, desculpa, para mim isso é conversa. Para mim essa conversa para boi dormir, isso é mentira. Fofoca, estão levantando um falso para de alguma forma descaracterizar a boa índole daquela pessoa. Então eu prefiro ficar com o que eu conheço a pessoa na intimidade. Pode ser até uma surpresa a pessoa chegar para você e falar: não, realmente eu fiz, eu não sei o que deu em mim, deu um momento de bobeira e eu acabei agindo dessa maneira. Você está entendendo? Um erro não vai definir quem é a pessoa. Assim como os meus erros não definem quem eu sou, os seus erros também não definem quem você é. Às vezes é um momento de bobeira que você teve naquela hora. Só que tem uns, irmãos, que parece que é viver bobo para a vida toda, né? Cometendo a mesma coisa a vida toda, fazendo a mesma coisa a vida toda, e ainda quer de alguma forma receber bonança nisso, né? Um abono em cima disso. Não, acorda, desperta. O julgamento é real e é iminente, está mais perto do que você possa imaginar. Alguns serão julgados na terra e outros serão julgados quando Jesus voltar. Então nós temos que acordar para isso. Então uma pessoa que quando ela tem intimidade com alguém, ela conhece essa pessoa profundamente e passar tempo com ela, né? Ter intimidade com alguém é conhecer essa pessoa profundamente, é passar tempo com ela, é saber o que ela gosta, o que ela quer. Com Deus também é assim. Uma coisa que demonstra muito, e nós vamos desenvolver isso agorinha, uma definição de quem realmente tem intimidade com Deus, é que essa pessoa tem predisposição para passar tempo com Deus. Se você é um cristão que está na igreja há muitos anos, você conhece a Deus, você não tem intimidade com Deus. Se você não tem essa predisposição de passar um tempo com Deus. E aí nós vamos ver o que significa passar um tempo com Deus. Não é só você ir lá na sua casa ligar o som, colocar louvor, e aumentar o som nas grimpas e achar que você passou o dia inteiro com Deus. Talvez se a música é da Ana Paula Valadão, ou se é da Eixla, ou é do Davi Sasser, ou da Aline Barros, ou qualquer outro cantor, você passou o dia inteiro com eles, mas não com Deus. É mais fácil você falar assim: fulano, hoje lá em casa foi tremendo, porque eu passei o dia inteiro com Deus. Como que você fez isso? Eu ouvi o hino de Aline Barros o dia inteiro. Não, então você passou o dia inteiro com a Aline Barros,
mesmo sem saber quem ela é e sem ela saber quem você é. Você passou o dia inteiro com a Aline, ouvindo as músicas da Aline, mas você não teve aquele momento de comunhão com Deus. Então passar tempo com Deus é bem diferente de você apenas ligar o seu som e colocar um hino lá, irmão. Ter tempo com Deus é bem diferente. A mesma coisa acontece aqui nessa hora. Que hora que nós começamos o culto? 8 horas. De 8 horas até o momento que eu terminei a última fala na oração, quanto é que você passou um tempo de qualidade com Deus? Será que desde o começo até a hora que eu terminei, você se envolveu com Deus? Ou você fez aquilo que nós chamamos de enrolação? Ah não, eu fui enrolando, né, pastor, até chegar a hora do Senhor, que ainda a hora que termina o Senhor eu já prego e preparo, já ouço a palavra. Se não, tem aqueles que esperam o louvor acabar. Tem aqueles que esperam chegar lá no finalzinho. Parece que ele já cronometra o tempo da igreja. Eu vou surpreender gente aqui, irmão. Porque a pessoa fala assim, o culto começa às 8 horas da manhã. O pastor entra lá para as 8h20. Então eu vou chegar às 8h15. Ou eu vou chegar às 8h20, logo em seguida. Ele já vai estar de olho fechado mesmo. Talvez ele não vai nem perceber que eu cheguei atrasado. Aí eu vou estar lá orando. Quando ele abrir o olho, está todo mundo lá. Você só enrolou, você veio, não gastou tempo de qualidade com Deus. Você não gastou tempo de qualidade com Deus. Você não teve intimidade com Deus. Você não demonstrou intimidade com Deus. Nem ao menos reverência. Nem ao menos reverência. Então intimidade é você conhecer a pessoa profundamente, é você ter tempo com ela, é você saber o que ela gosta, é saber até o que ela quer. E com Deus também é assim. Para ter intimidade com Ele, primeiro é preciso passar tempo, passar tempo orando, lendo e esperando para ouvir a voz de Deus. Isso é intimidade, sabe? Esses dias eu ouvi uma frase da seguinte forma: fulano está muito entediado. Falei, por quê? Porque já fez o que tinha que fazer, agora não tem mais nada para fazer. E de fato, algumas casas já estão assim. Quando você tem filhos pequenos, a sua casa está sempre preenchida. Não é assim? Sim ou não? O sermão está pesado demais, irmão? Porque eu não vou pedir perdão não, eu já aprendi a lição. Não vou pedir perdão porque Deus manda falar. Acabou. Falei, pastor, fiquei chateado com o senhor. Entra na fila, minha filha. Não é a primeira e nem vai ser a última. Eu vou falar aquilo que Deus falou. Não vou ser grosseiro, não vou espancar, porque a Bíblia fala que ao servo de Deus não convém ser espancador. Não vou fazer isso não. Mas eu vou colocar diante de você aquilo que Deus colocou no meu coração. Porque afinal de contas, além de eu crer que eu tenho intimidade com Deus, eu tenho plena certeza que eu estou sendo boca de Deus aqui agora. Eu tenho plena convicção, não duvido disso. Não duvido disso. Então quando você tem filho pequeno, a casa toda está preenchida. É ou não é? Mas aí daqui a pouco vem o síndrome do ninho vazio, né? Os filhos crescem, tomam os seus rumos, vão viver as suas vidas, e daqui a pouco só fica você em casa. Aí você está fome de manhã, você já fez tudo que você tinha, aí você fica lá, ai meu Deus, está muito o dia entediado, não tem nada para fazer. Vai ter que passar tempo com Deus. Vai passar tempo com Deus, porque quando os filhos eram pequenos, você julgava não ter tempo, agora Deus te deu. Agora Deus lhe concedeu. E você está fazendo o que com o seu tempo? E diga uma coisa a mais, irmão. A Bíblia fala que todos nós teremos que comparecer ante o tribunal de Cristo, e haveremos de prestar contas de tudo, inclusive do tempo que nós gastamos de maneira vã. Sabe, os tempos que a gente gasta assim, por bobeira, dando lugar ao diabo. Preencha a sua vida, passa mais tempo com Deus, queira ter intimidade com o Salvador, queira ter intimidade com Deus, queira. É isso que o Senhor Deus está nos ensinando, e a gente é capaz de trazer aqui à memória uma parcela de homens de Deus que tiveram intimidade que outros não tiveram. O primeiro, vamos lembrar, a Bíblia fala que um homem que teve uma boa intimidade com Deus foi Jó. Seus problemas, suas lutas, suas dificuldades, suas provações não e não são justificativas para que você não passe tempo com Deus. Sabe, eu já vi pessoas falar assim, pastor, eu não fui no culto hoje não. Mas por que você não veio no culto hoje não? Porque eu não tinha cabeça, pastor. Dá uma perguntar assim, onde você deixou ela? Né? Então quer dizer que a senhora ou o senhor, né, deve ser o retrato falado do folclore brasileiro, a mula,
Não estou chamando ninguém de mula, pelo amor de Deus. Só para lembrar o sem cabeça, né? Ai, pastor, eu não tinha cabeça para poder ir para a igreja hoje. Mas você fez o quê? O que você fez? Porque se eu não tenho cabeça para me desenvolver uma intimidade com Deus, eu não tenho cabeça para mais nada, irmão. Para absolutamente mais nada. Para mais nada. Jó, no livro, no capítulo 42, olha o que diz o versículo 1. Diz assim, olha na tela. Então respondeu Jó ao Senhor e disse, continua, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos podem ser o quê? Continua, quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Pois por isso falei do que não. Jó, de certa forma, era um homem religioso. Ele falava de coisas que ele mesmo não compreendia, de coisas que ele mesmo não entendia. Porque conhecia o Senhor de maneira superficial, não conhecia a Deus na intimidade. Podemos dizer que conhecia a Deus da letra, conhecia o Deus da letra, não o Deus Salvador. E aí ele continua dizendo, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, mas que eu não compreendia. Continua, escuta-me pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu vai me ensinar. Aí, com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas é agora que te veem os meus olhos. Em outras versões diz o seguinte, eu te conhecia por ouvir falar, mas hoje eu te conheço de intimidade, de aproximação. Olha aqui para mim, tudo vai depender, irmão. Quando eu digo você, não estou te julgando, é porque nós estamos num diálogo, amém, pessoal? Não se sinta questionado, julgado, por favor, não faça isso. Você diz que os seus problemas, as suas dificuldades, as suas lutas, as suas provações, de certa forma te impede de relacionar com Deus, e de alguma forma te afasta do Senhor. Mas os problemas que Jó viveu, só fez ele descobrir mais o Senhor. Os problemas de Jó só fez com que ele realmente encontrasse ao Salvador, tivesse uma intimidade. Tanto que agora eu falo assim, Senhor, o que eu sei do Senhor não é mais pelo que me falaram, pelo que me disseram. O que eu sei do Senhor é porque agora eu tenho intimidade contigo. Agora eu posso falar com propriedade. Deus é assim, o Espírito Santo é assim, a palavra de Deus diz assim, o Criador fala assim. E tem muitos que já não sabem mais fazer isso, ou nunca souberam. Jó foi um exemplo. Depois de Jó, nós temos um outro chamado Moisés. Você já ouviu falar sobre esse camarada, sim ou não? História tremenda, sim ou não? Mas no livro de Números, capítulo 12, no versículo 1 diz assim, e falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara. Porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Preste atenção, irmão, nenhuma justificativa ao seu parecer vai ser suficiente aos olhos de Deus para você fazer algo baseado em suposições. Aqui a Bíblia fala que Miriam e Arão, naquele momento, questionaram Moisés porque ele tomou uma mulher para se casar. Sabe, às vezes a pessoa fala assim, não pastor, eu estou orando a Deus, eu estou colocando diante de Deus, um dia Deus vai me dar alguém que eu quero, uma pessoa exatamente como eu quero. Então minha filha, você vai morrer sozinha. Porque existe um ditado que a minha mãe sempre dizia, e eu dizia, porque ela não fala mais, mas a minha mãe está viva, graças a Deus, tá? Ela diz assim, como fala, quem muito quer, nada tem. Sabe, a pessoa faz muita exigência, não pastor, eu quero só se for assim. Eu conheço uma pessoa que está exigindo demais, e já está chegando aos 50 e não casou até hoje. Porque exige demais, é isso que eu quero. Meu irmão, o segredo do casamento é Deus pegar duas pessoas diferentes, é como um quebra-cabeça, são peças diferentes, mas que no final o quê? Se encaixa. Encontrar um parceiro não é só oração não, é você saber selecionar, é saber você fazer ser criteriosa e criterioso nas suas escolhas. E nunca se envergonhe de quem está ao seu lado, porque é a sua escolha.
Foi você quem fez a escolha. Não, pastor, foi Deus, foi aquela palavra lá, pastor, do joio e do trigo. A Bíblia fala que ele plantou o joio, o trigo, e quando ele dormiu, veio o inimigo e plantou o joio. Foi o joio. Foi o que aconteceu comigo, pastor. Foi eu tosquenejar, o diabo veio e plantou esse homem na minha vida. Não vem com história não, conversa para boi dormir. Foram suas escolhas, foram suas decisões. Eles estavam ali questionando, e eles acharam que isso era uma abertura para que eles pudessem questionar o homem de Deus. Eles acharam que por Moisés ter feito essa escolha, eles se viram no direito de julgar e dizer, não, Moisés, um dia ele foi usado por Deus, um dia Moisés foi inspirado por Deus, agora não, olha o que ele fez. Aí eles fizeram a pergunta, volta lá a pergunta que eles fizeram, e disseram, porventura, Deus só fala através de Moisés? Não falou também por nós? Será que Moisés não fala por nós? Sabe por que eles fizeram isso? Por causa de Moisés, Deus usou Arão e Miriam. Deus chamou Moisés e falou assim, Moisés, eu quero que você fale assim para o meu povo. Moisés falou para Deus, Senhor, eu sou um homem de boca muito pesada. Eu não tenho habilidade macia de falar. Eu sou uma pessoa muito dura de maneira de falar. Deus não vai dar não. Aí Deus então, tá bom Moisés. Quem é aquele ali? Arão, sacerdote. Então faz o seguinte, eu falo com você, você fala para Arão. E aí o que vai acontecer? Você vai ser como Deus. Eu vou falar as palavras para você e você vai falar as palavras para Arão. E Arão, por sua vez, vai falar para o povo. Foi uma escolha direta de Deus para chamar Arão? Não. Deus chamou Arão por causa de Moisés. Então, cuidado. Nem sempre o que temos na mão é porque algo foi direto de Deus para nós. Deus usou alguém para fazer isso. Deus usou alguém para fazer isso. E então eles se acharam no direito. Deus também falou através de nós. Vocês não lembram lá no deserto? Quantas vezes Deus nos usou? Quantas vezes Deus nos habilitou? E aí olha o que ele disse. E o Senhor ouviu. E continua. E o varão, e era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vocês três, saí à tenda da congregação. Deus chegou e falou assim, você e você. Aprenda uma coisa, irmão, você quer resolver problema? Então fala com quem criou. Não envolva mais gente nisso. Não envolva mais gente nisso. O maior erro do ser humano é envolver gente em história que a pessoa não tem nada a ver com aquilo. O problema não era entre os três? Então Deus chamou os três para resolver. Não envolva a gente nos seus problemas, não envolva pessoas nos seus dilemas, não envolva a sua família naquilo que não cabe a eles. Porque por fim você vai resolver e vai deixar uma ferida permanente na família. Aí depois você vai entender, pastor, eu estou triste porque, sabe, a minha família não ama meu marido. Mas também do jeito que você inflamou ela contra ele, você quer o quê? Em outras palavras, você só faltou dizer, casei com o diabo. E a sua família é crente, ela vai odiar o diabo. Não, pastor, eles não souberam entender. Não, é você que foi imprudente em envolver pessoas com um problema que não era deles. Deus não envolveu o povo. Deus chamou Arão, Moisés e Miriam. Saí à tenda da congregação, porque agora eu vou falar com vocês. Agora nós vamos conversar. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam. Eles ambos saíram. E disse, começou questionando: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele farei conhecer, ou em sonhos. Eu vou parafrasear. Vamos lá, vou parafrasear. Vem cá o irmão, cadê a sua esposa? Faça favor aqui, irmã. Eles são Arão e Miriam, tá? Vamos supor que eu sou Deus. Você vê que Deus é um pouquinho gordinho, né, pessoal? Então, não tenha problema de parecer como Deus não, tá? Só falta alguém entender, pastor está falando bobagem agora. É uma brincadeira, saiba entender, interpretar. Eu vou lendo lá e vou fazendo aqui um pequeno teatro para você entender. Aí veio Arão e veio Miriam.
Aí Deus volta lá, olha o que Deus disse, presta atenção, e disse: agora eu quero que vocês ouçam as minhas palavras, porque é o seguinte: se entre vós, houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele falarei, farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Eu falei com você em sonho? Não. Eu falei com você em sonho? Eu me apresentei a você? Não. Eu me apresentei a você? Ah, tá, continua lá, vamos lá. Não é assim com o meu servo Moisés? Mas eu não apareci para Moisés? Não apareci para Moisés? Não falei com Moisés? Não falei com Moisés? Beleza. Que é fiel em toda a sua casa. Boca a boca falei com ele, e também de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por quê? Aí ele faz uma pergunta: por que, pois, não tivestes temor de falar contra meu? Deus estava bravo deles terem falado contra o Senhor, ou Deus estava bravo por eles terem inflamado contra Moisés? Ah, tá. Se não tiveste temor de falar contra meu servo Moisés, contra Moisés, assim a ira do Senhor contra ele se acendeu, e então foi-se. O resultado a gente já conheceu, a lepra que apegou eles. Obrigado. Deus estava mostrando para eles que quem tinha intimidade com Deus era quem? Moisés. Moisés. A Bíblia fala que o próprio Deus disse: olha, eu falo com ele, face a face. Não, pastor, a Bíblia fala que Deus não falava face a face com Deus. Sim, Moisés falava face a face com Deus. E Deus, para poupar Moisés, porque era humano, Deus colocava a nuvem para que ele não pudesse ver Moisés, para ele não ver a Deus, porque ele mesmo disse: nenhum homem verá a minha face e viverá. Mas é como se ele olhasse para Deus e apenas uma nuvem cobrisse o rosto de Deus, e ele falava e conversava com Deus. Isso é intimidade, irmão. Isso é intimidade. E vou falar algo sério aqui, porque Deus está falando. Às vezes você não tem hábito de falar com Deus, porque ainda a sua carne te convence. Se você falar sem ver alguém, você está ficando doido e fanático. Já pensou se alguém te ver dentro da sua casa, você conversar, e de repente alguém chegar lá e falar assim: você está falando com quem? Estou falando com Deus. Hã? Você está falando com Deus? Estou. Está louco? Eu falei que esse negócio de crente não ia dar certo. Eu falei que ela ia ficar louca. Ela está louca, pastor. Ela está tão louca que agora chega e fala assim: Deus mandou eu falar. Aí é perigoso o nível de incredulidade. Não quero falar contigo. Manda Deus falar comigo. Manda Deus vir aqui. Ainda existe. Deus vem aqui. Deus vem falar comigo. Intimidade. Não para por aí. Outro exemplo, a Bíblia fala de João. Vou resumir porque o nosso tempo é pequeno. A Bíblia fala que no dia que Jesus estava com todos eles reunidos, e Jesus quisera revelar quem era um que havia de traí-lo, quem estava conversando, quem estava deitado no peito de Jesus naquela hora? João, irmão. Olha que intimidade. Suas amigas têm intimidade com seu marido? Elas deitam no peito dele? Pastor, eu mato ela. Ela está louca. Tanto é que se a gente vê uma pessoa ultrapassar certos limites, qual é que é a pergunta? Que intimidade que é essa? Que negócio que é esse? Onde já se viu? Se alguém fala alguma coisa para você que não tem certa intimidade, fala: meu amigo, eu não te dei essa intimidade não, para você falar comigo dessa forma, por favor. Eu não te dei espaço para isso. Intimidade. Enquanto todo mundo ouvia o que Jesus falava, João estava ali, ouvindo os batimentos cardíacos do Salvador. Intimidade, irmão. Intimidade. Outro exemplo, eu vou falar tudo que Deus me deu, irmão. Outro exemplo, Abraão. E esse eu quero ser bem detalhista, porque a Bíblia fala que ele foi o único taxado como amigo de Deus. Tiago 2:21, olha lá por favor.
Tiago 2,21 diz assim, ó: porventura, Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem, vês que a fé cooperou com as suas obras, e que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada, e cumpriu-se o quê? A escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isto imputado como justiça, e foi chamado amigo de... Isso significa que ele tinha, por favor, irmão, fala alto, intimidade. Foi reconhecido, irmão, de fato, eu não conheço outro que recebeu esse título na Bíblia. Amigo de Deus. E aí uma coisa que mais me chama a atenção, é lá no livro de Gênesis 18, apenas no versículo 17, que diz assim, ó: e disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que eu faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar aos seus filhos e à sua casa depois dele, para que guardem o caminho para agirem com justiça e juízo. Eu conheço esse camarada, não é de agora. Conheço tão bem que eu sei que lá na frente ele vai ensinar toda a sua casa, toda a sua família a guardar o meu conserto, a guardar o meu mandamento. O que mais choca para mim, me inspira, é que Deus falou assim: eu não vou ocultar a Abraão o que eu pretendo fazer, eu vou contar para ele. Abraão desenvolveu intimidade com Deus, irmão, que tocou em Deus o desejo de lhe falar dos seus planos, de falar para Abraão o que ele pretendia fazer. Agora eu torno novamente a perguntar: qual o seu nível de intimidade com Deus? Se muitas vezes a gente vive como se estivesse na escuridão, sem saber para onde ir, o que fazer ou em quem buscar ajuda. Como? Você quer ver o exemplo? A Bíblia fala: ensina a criança o caminho que deve andar. Completa para mim. Porque quando ela crescer não se desviará. Aí você fala assim: pastor, é meio incerto esse texto. Porque assim, eu conheço crianças que cresceram na igreja e agora estão desviadas no mundo afora aí, pastor. Ou talvez você diga: eu fui uma dessas pessoas. Eu nasci na igreja, cresci na igreja, mas quando chegou a minha parte da adolescência, eu me apaixonei pelo mundo, me afastei de Jesus, vivei uma vida toda no pecado, e louvado seja Deus que Deus me deu a chance de voltar, de ser resgatado antes de morrer lá. E hoje eu estou aqui em Cristo Jesus. Então eu não consigo entender muito bem esse texto. Como que eu vou saber que esse texto ele se aplica a esse tipo de gente? Aí eu falei, o dia que eu mesmo questionei, perguntei para o Espírito Santo, ele foi me ensinar um certo exemplo, preste atenção. A Bíblia fala que Jesus nasceu e eram filhos de Maria e José. Maria realmente, ela era virgem até conceber Jesus. Depois que Jesus nasceu, ela foi mulher de José, normalmente, como você foi mulher e é mulher do seu marido. Ela não ficou virgem para sempre, como algumas pessoas ensinam. Isso é mentira. A Bíblia diz claramente isso. Então depois, até Jesus nascer, José nunca tocou em Maria. Depois que Jesus nasceu, aí eles foram para a galera. Aí Maria se tornou a esposa de José mesmo e acabou. E a Bíblia fala que um dia eles, descendo ao templo para adorar, levaram alguns dias para chegar. E a Bíblia fala que, tendo adorado, tendo falado com o pai, eles então estavam retornando para a sua cidade de origem. E a Bíblia fala que eles cometeram aquele gafe, aquele erro de pai e mãe.
Não tem? Quando está numa festa ou em alguma reunião de família, vai lá com o seu pai. Aí de repente ela fala assim, vai lá com a sua mãe. Aí ele fala, vai lá com a sua mãe. E nesse vai lá com o pai, vai lá com a mãe, a criança pega outro rumo lá. Aí de repente a mãe chega, cadê fulano? Aí o pai fala assim, irmão, eu falei para ficar com você. Aí ela fala, não, pelo amor de Deus, eu falei para ele ficar com você. Não, mas ele saiu daqui e ia ficar, não, mas não foi lá. Aí começa-se o quê? O desespero, cadê Jesus, cadê Jesus, cadê Jesus? Só que isso só foi acontecer depois de 3 dias que eles já estavam de viagem. Cadê José, cadê Jesus, cadê Jesus, cadê Jesus? E a Bíblia fala que então ninguém achou eles ali. O que eles fizeram? Vamos voltar para onde? Para Jerusalém, aonde foram adorar. E eles chegaram desesperados. E quando eles chegaram lá, Jesus estava na onde? No parquinho? Vou pegar pesado. Uma boca lá? Estava tomando vinho fermentado? Jesus estava na onde? Irmão, quando você ensina o seu filho o caminho que deve andar, ainda que um dia ele se desgarra, um dia Deus vai fazer eles entender para onde eles devem voltar. Jesus vai lembrá-lo, meu pai me ensinou o caminho da igreja, minha mãe me ensinou o caminho da verdade, os meus pais ensinaram de Jesus. Eles podem percorrer distâncias, irmãos, mas eles sabem exatamente para onde voltar, porque os pais lhe ensinaram o caminho. Diferente os pais que não ensinam nada, que os filhos se desgovernam pela vida e não sabem para onde voltar. Não tem referência, não sabe para onde ir. Isso acontece nas famílias cristãs hoje, irmão. Pai e mãe que não sabe ter culto doméstico, pai e mãe que não sabe sentar e falar de Deus, no mínimo que seja com seus filhos. Pai e mãe que não sabe, muitas vezes até de certa forma, pressionar o seu filho para vir à igreja. Ah não, pastor, eu estou deixando ele decidir o que ele quer da fé. Tá, quantos anos seu filho tem? Tem 10 anos. Ah, irmã. Se o seu filho está debaixo do seu telhado, vive na sua casa e come às suas custas, ele vai exatamente aonde você ensinar. Depois disso ele toma a decisão, quando ele estiver fora de lá. Até lá, você diz, é ali na igreja, até lá é assim que eu quero, até lá é dessa forma. 10 anos, a criança já está decidindo o que quer. Por favor, será que é você que está ensinando ele ou é ele que está manobrando você? Eu sei que eu ainda não tenho filho, irmão, mas eu tenho o pai ao meu favor, que é Deus. Eu posso ainda não ter filho, mas eu tenho o pai ao meu favor. Ensina. Não, é assim. Não, é assim. Minha mãe fez isso comigo. Vamos para a igreja? Não vou. Vai, eu não vou. Ah, mas você vai. Você vai porque eu estou falando que eu sou sua mãe. Você vai, acabou. Eu tinha sabe quantos anos? Não era 9, não era 10, não era 11. Eu tinha 16 anos para 17. Sabe aquela fase que já sabe o que, supostamente sabe o que quer? Era eu. Mas a minha mãe só prevaleceu por causa de um motivo. Ela me ensinou o princípio da obediência. Eu obedeci meu pai, obedeci minha mãe, mesmo com raiva. Porque eu tinha sido ensinado a obediência. Eu ia com raiva, mas eu estava obedecendo o princípio da obediência. Naquela obediência, a outra obediência me encontrou, que foi servir a Deus. Com 16 anos, fui para o reino de Deus. Qual o seu nível de intimidade? Qual o seu nível de intimidade com Deus? Qual o seu nível de intimidade com o Espírito Santo? Qual o seu nível de intimidade com o Pai? Aí olha, quando temos intimidade com Deus, somos mais fortes, ficamos mais preparados para enfrentar as batalhas da vida. E naturalmente, preste atenção, agora começa o que a gente quer. E naturalmente, a sua intimidade com Deus determina as suas ações. Evidências de intimidade, ou quem quer ter intimidade com Deus, é o que nós vamos ver agora. Eu falei para você que nós teremos assunto esse mês inteiro sobre isso, e vai ser. Então, quais são as evidências de uma pessoa que possui intimidade com Deus? Primeiro, ela passa mais tempo com Deus, como eu já havia citado no início. Ela passa mais tempo com Deus, a ponto disto virar um hábito.
Exemplo de Jesus, Lucas 22, versículo 39. Olha o que diz a palavra. E saindo, foi como? Pode falar mais alto essa palavrinha? E saindo foi como? Costumava para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. Então Jesus tinha o hábito de passar tempo com Deus em oração. Não vou perguntar hoje. Vou perguntar ontem, não me responda. Quanto tempo você passou com Deus em oração ontem, hein? Quanto tempo que você passou ali falando com o Salvador? Quanto tempo você tirou para ter um momento com Deus? Sábado é um dia que para muitas pessoas, o final de semana em si, começando no sábado, é um período de descanso. Mas dos afazeres normais. Não de Deus. É aquilo que eu falei, você é de Jesus, sim ou não? Sim ou não? Mas por que quando você viaja, lá onde você está, você não procura servir Jesus? Vamos supor, você teve a bênção de pagar um pacote. Aí você foi lá para Natal. Natal não... Amém? Toma posse, irmão. Viaja porque eu entro nessa barda aí, ó. Né? Aí você foi lá para Natal. Irmão, Natal, uma coisa sensacional. Aquilo ali é Deus escrito. É Deus desenhado, irmão. Aquilo ali é coisa de outro mundo. É uma cidade, é umas praias, é uma natureza que você chora só de estar sentado ali. Eu falava para as pessoas, eu fui levar minha esposa depois de, acho que 15 anos. Depois de 15 anos de casado, eu dei a lua de mel para ela. 4 dias. Aí nós fomos para lá. Foi o primeiro lugar que aonde você olha nos folders e olha de forma natural, é a mesma coisa. É a mesma coisa, de tão lindo, tão belo que é. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta. Lá na cidade de Natal, não tem Igreja da Graça? Tem. Ó, domingo de manhã nós não vamos para canto nenhum. Nós estamos de férias, de trabalho, de problema, de dificuldade, de luta, mas nós não estamos de férias de Deus. De manhã nós vamos cultuar a Deus, para depois à tarde a gente poder participar dos eventos, poder ir para as praias, se divertir. Mas agora nós vamos até agradecer a Deus por Ele nos dar a chance de poder estar aqui. Mas aí tem gente, vou falar, posso falar? Vou falar, posso falar? Porque eu falo de qualquer jeito. Aí a pessoa viaja lá para o sul, fica 30 dias lá, e 30 dias não vai na igreja. É crente onde? É crente onde? Me fala. Ou vai para Cuiabá, fica 20 dias lá, mas não vai em uma igreja nossa. Eu citei assim, não que eu estou jogando ponto para alguém, pelo amor de Deus. Eu falei sul porque é a nossa trajetória aqui. Para quem é do norte, a maioria das pessoas viaja para o sul. Ou Paraná, ou para Mato Grosso do Sul, ou para Curitiba, Porto Alegre. Me ajuda, gente, não me deixa sozinho nessa. Santa Catarina, né? Vai para aquelas regiões, fica lá 30 dias, 60 dias, 90 dias, 20 dias, e não tira para cultuar a Deus. Meu Deus, que intimidade é essa? Que intimidade é essa? Que você consegue passar tempo sem ouvir sua voz? Que intimidade é essa? Que consegue ficar 30 dias sem ouvir a Deus? Que intimidade é essa? Era costume de Jesus, era hábito. Assim como é o hábito de muita gente que ao acordar a primeira coisa é procurar o seu telefone. Assim como é hábito de você sair de casa e a primeira coisa que você lembra de pegar é o seu celular. Não vou chamar de vício, vou chamar de hábito, porque hoje muito celular é instrumento de trabalho. Você pega e você tem um hábito.
Tem gente que tem um hábito, irmão, mesmo não nem, mesmo sem receber mensagem no WhatsApp, mas abre, vê que não tem mensagem nenhuma, mas abre lá o WhatsApp, não tem mensagem nenhuma, mas passa, não tem nada, mas passou. Estou mentindo? Não, porque isso é um hábito. Uma pessoa que tem intimidade com Deus passa tempo em oração. Isso vira um costume. E como costumava, saindo foi para o Monte das Oliveiras. E esse hábito, sabe o que ele fazia? Influenciavam outros. Porque a Bíblia fala que também os seus discípulos o seguiram. Isso, torna a repetir, é o quê? Mais alto? Intimidade. Isso é intimidade. A pessoa que tem intimidade com Deus passa tempo em oração. Passa tempo com Deus. Esquece tudo, fecha seus olhos. E ali ele fica falando com Jesus, fica falando com Deus. Se é para ser louco, então vamos ser louco de verdade. Se é para ser doido, vamos ser doido para valer. Vamos ser doido para valer. E aí não vamos ficar só em Jesus, não. Porque senão alguém pode falar, pastor, mas vamos dizer assim, era a função dele, né? Ele era filho de Deus e coisa e tal. Mas nós temos outros exemplos de homens que buscaram ter intimidade com Deus através da oração. O primeiro exemplo que Deus me trouxe foi de Paulo, Atos 9, do versículo 1 ao versículo 11. Mas eu não vou demorar muito não, porque o nosso tempo ele já acabou. No livro de Atos, capítulo 9, olha o que o Senhor Deus ele diz, Atos capítulo 9. Quando a Bíblia fala que Paulo, recebendo, ainda aspirando ameaças de morte, foi para a cidade de Damasco, pedindo cartas para Damasco, para levar presos os cristãos que lá existiam, que lá estavam. E a Bíblia fala então que quando ele estava no meio do caminho, um resplendor de luz o cercou, e a Bíblia fala de maneira que ele ficou cego, ele não via nada, e durante 3 dias, ele não comeu e não bebeu. E aí então ele ouviu uma voz que disse assim, versículo 4, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E aí em contrapartida, olha o que diz o versículo 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado, pois eis que ele está... Eis que ele está. Paulo não tinha intimidade. E quando ele passou a ter intimidade, ele entendeu que a oração faz parte de quem tem intimidade com Deus. Vou falar uma coisa aqui, irmão. A obra de Deus no mundo está do jeito que está. A igreja de Jesus no mundo está do jeito que está, porque as pessoas não estão se preocupando em ter intimidade com Deus através da oração. Eu não quero que você fique triste comigo não, mas eu vou falar. Seu casamento está do jeito que está, porque você não dá importância à intimidade através da oração. Sua vida financeira está do jeito que está, porque você não dá importância com Deus através da sua oração. Sua vida espiritual está do jeito que está, porque você não gasta tempo, não passa tempo com Deus na oração, tanto quanto deveria. Os seus filhos estão te dando mais trabalho, porque você tem falado menos deles para Deus na oração. Fica procurando mais o que fazer, do que cumprir o que se deve fazer.
Paulo estava ali querendo matar todo crente, mas o dia que ele se tornou crente, qual é a primeira coisa que ele aprendeu a fazer? Orar. E não quero que você se assuste não, mas você já é crente há tanto tempo e ainda vem com essa conversa de que não sabe orar? Não me interprete mal, irmão, mas se você não sabe orar, é porque você não sabe ser crente. Você ainda não entendeu o que significa isso. A primeira coisa que Paulo aprendeu a fazer foi o quê? Orar. É a primeira coisa que todo crente aprende quando tem intimidade com Deus. Esforça para viver uma vida de oração. Lute para viver uma vida de intimidade. Abra mão do que for preciso, pague o preço que for necessário, jejue o que for preciso, mas passe tempo com Deus. Desenvolva uma intimidade com Deus através da oração. Reserve tempo para estar a sós com Deus, reserve tempo para estar a sós com Jesus, reserve tempo para estar a sós com o Espírito Santo. A única pessoa capaz de desenvolver uma intimidade com Deus é você. Não sou eu, não é a minha esposa, não é o ministério de louvor, não é quem muitas vezes ministra aqui à frente, é você. É você quem determina o seu nível de intimidade com Deus. Quem entendeu, diga. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte.